A história do Império Bizantino está ligada à história do antigo Império Romano. Se você não conhece a relação entre essas duas coisas, é só prestar atenção no mapa que está aparecendo agora para você no slide. Esse mapa mostra justamente a divisão que aconteceu no antigo Império Romano, perto aí do finalzinho do século IV depois de Cristo, quando o Império Romano foi dividido em duas partes, o Império Romano do Ocidente, com sede na cidade de Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede na cidade de Constantinopla. O Império Bizantino, na verdade, é o Império Romano do Oriente. Lembrem-se que o Império Romano do Ocidente deixou de existir no século V depois de Cristo. Mas o Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino, se preferirem, continuou existindo até meados aí do século XV depois de Cristo. Esse Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, também era conhecido como Império Bizantino. Por quê? Porque a cidade de Constantinopla foi fundada exatamente onde havia uma antiga colônia grega chamada Bizâncio, daí o nome. Se nós voltarmos ao mapa, percebam que a localização geográfica da cidade de Constantinopla era muito interessante entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Essa localização geográfica estratégica permitia à cidade de Constantinopla controlar o comércio entre a Europa e a Ásia, ou seja, o lugar onde a cidade ficava era uma região estratégica do ponto de vista comercial. No século VI depois de Cristo, o imperador Justiniano deu início a um processo de expansão territorial do Império Bizantino. Se vocês observarem esse novo mapa que está aparecendo agora na tela para vocês, nós temos aí exatamente as áreas, as regiões que foram conquistadas durante o governo do imperador Justiniano. Então vejam aí o norte do continente africano, o sul da Península Ibérica, uma parte aí da Península Itálica e também do sul da Europa. Quer dizer, o Império Bizantino, durante o governo de Justiniano, adquiriu terras aí em diferentes regiões. Do ponto de vista cultural, o Império Bizantino tinha algumas características interessantes. A primeira delas diz respeito à mistura que havia naquele império de elementos da cultura romana, latina, com elementos da cultura helenística, que envolviam aí a cultura grega ou mesmo culturas orientais, como a cultura dos egípcios ou dos fenícios. Mas a verdade é que a influência grega, de fato, vai ser talvez o aspecto mais marcante, um dos aspectos mais marcantes aí da cultura do Império Bizantino. Tanto que o idioma grego, a língua grega, virou o idioma oficial do Império Bizantino, substituindo o latim, que era o idioma aí que pertencia à tradição romana. Só para vocês terem uma noção de quão grande foi o impacto disso, o próprio título do imperador do Império Bizantino mudou. Antes, o imperador do Império Bizantino tinha o título de Augusto, que era um título de origem romana, mas com o passar do tempo ele passou a ter o título de Basileu, que é uma palavra que vem do grego e que significa rei. Então, só por esse dado nós percebemos aí a forte presença da influência grega, da cultura grega dentro do Império Bizantino. Embora a cultura grega não fosse a única cultura a influenciar o Império, havia também a presença do cristianismo, que era uma religião que já vinha se expandindo desde os tempos do antigo Império Romano. Já no que diz respeito à organização do poder político, a principal característica do Império Bizantino era a centralização do poder nas mãos do imperador. Mais do que isso, o imperador controlava, mantinha em suas mãos tanto um poder político quanto um poder religioso. Se dizia na época que o imperador governava em nome de Deus e a partir disso, o imperador acabava aí conseguindo nomear bispos, convocar e presidir os conselhos, além de decretar as regras, sobre a fé cristã que deveriam ser seguidas por todos. Como vocês podem ver, o poder do imperador era muito grande, mas não era absoluto. Afinal, quando nós olhamos, por exemplo,
para os monges, né, os monges cristãos que viviam dentro dos mosteiros, eles eram um grupo de pessoas que não tinham que obedecer muito o imperador. Por quê? Porque esses monges não dependiam financeiramente do imperador. Eles produziam desenhos, né, representações de entidades sagradas, os chamados ícones, e vendiam esses ícones, o que dava aos monges aí uma fonte de recursos financeiros para eles conseguirem se manterem. Então isso, né, permitia que esses monges não dependessem financeiramente do imperador e, portanto, eles acabavam aí ficando relativamente independentes, né, relativamente livres da influência do poder do imperador. Nessa imagem que vocês estão vendo na tela, nós podemos observar exatamente o exemplo de um desses ícones bizantinos, né, que representavam aí figuras sagradas, figuras bíblicas e que eram produzidos por esses monges, né, que eu acabei de mencionar. Mas a produção de imagens desse tipo acabou levando a uma grande discussão no período, porque muitas pessoas começaram a dizer que essas imagens estavam sendo adoradas, idolatradas pelas pessoas, e muita gente era contra isso, já que para muitas pessoas somente Deus é que deveria ser idolatrado. E aí isso gerou um grande debate na época sobre se era correto produzir ou não esse tipo de imagens. Lembrem-se que a produção dos ícones era algo que favorecia os monges, porque como eles vendiam, isso dava retorno financeiro para eles, era uma fonte de renda para eles também, o que o imperador não gostava muito, já que para o imperador era mais interessante que os monges dependessem financeiramente dele, para que ele pudesse controlá-los. O imperador Leão III, por exemplo, no século VIII, tentou aí proibir a produção desses ícones, certo? Justamente com a intenção de empobrecer os monges, né? Empobrecer os mosteiros para tentar controlar aquelas pessoas de uma maneira mais fácil. E aí isso gerou um rebuliço no Império Bizantino, foi uma grande briga, tivemos rebeliões, perseguições, monges foram mortos nessa época, uma série de mortes aí aconteceram, e após intensos debates, intensos conflitos religiosos, somente no século IX depois de Cristo, no ano de 843, é que finalmente a produção desses ícones foi permitida dentro do Império Bizantino. Mas não pensem vocês que a situação dentro da igreja ficou extremamente pacífica, não. Muitos conflitos continuaram acontecendo dentro da igreja. Se vocês observarem esse mapa que está aparecendo agora na tela para vocês, percebam aí que algumas cidades eram muito importantes dentro das regiões que estavam sob a influência do Império Bizantino. Por exemplo, Alexandria, no norte do Egito, Jerusalém, no Oriente Médio, Antioquia, também no Oriente Médio, Constantinopla, nesse ponto entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, e também a cidade de Roma. Aqui precisamos fazer uma observação. Nessa época, pessoal, a estrutura de organização da igreja cristã, ela não era tão centralizada ainda, por exemplo, como ela é atualmente. Atualmente, nós temos a figura do Papa, que fica lá em Roma, lá no Vaticano, e de lá o Papa, ele de certa forma, gerencia a igreja no mundo todo. Nessa época, as coisas não funcionavam dessa forma. Por quê? Nós tínhamos bispos, os bispos dessas cidades mais importantes, que eu acabei de mencionar, eles é que dividiam entre eles o poder político da igreja. Claro que isso gerava disputas entre eles, né? O bispo de Alexandria, de Jerusalém, de Antioquia, de Constantinopla e de Roma. Eles tinham o título de patriarcas da igreja, né? Eram os bispos mais importantes e muitas vezes acabavam aí disputando entre si para ver qual deles ia ser o mais importante, o mais influente dentro da igreja na época. Dentro dessas disputas, é claro que a figura do imperador não ia ficar só observando, né? O imperador do Império Bizantino acabou participando também aí desses conflitos políticos dentro da igreja. Só para vocês terem uma ideia, o imperador do Império Bizantino, ele tinha uma aproximação até óbvia, né, com o patriarca de Constantinopla, já que os dois ficavam na mesma cidade.
E aqui, na verdade, a grande briga foi justamente entre o patriarca de Constantinopla e o patriarca de Roma, que era chamado de Papa. Então, essas duas figuras, né, é que estavam de fato disputando esse poder político dentro da igreja. O que o patriarca de Roma fez? O que o Papa fez? Já que o imperador do Império Bizantino estava do lado do patriarca de Constantinopla, o Papa pensou, bom, eu preciso de aliados também. Ele acabou se aproximando de quem? Acabou se aproximando do pessoal aí do Reino dos Francos, os reis do Reino dos Francos. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, o antigo Reino dos Francos, pessoal, ficava numa região aí que acabaria com o tempo dando origem a um país que hoje nós chamamos de França. Mas depois eu vou falar desse processo num outro vídeo. Voltando aos atritos que aconteciam dentro da igreja. Essa disputa entre o Papa em Roma de um lado e o Patriarca de Constantinopla do outro acabou levando a um racha dentro da Igreja Católica, a uma divisão dentro da Igreja na época. É o que a gente chama aí de o Grande Cisma, que acontece no século XI depois de Cristo e que separa a Igreja Romana da Igreja de Constantinopla. A partir desse momento, essas duas igrejas vão passar a existir como instituições diferentes, separadas uma da outra, cada uma com sua autonomia, sua forma de funcionamento próprio, quer dizer, sem depender da organização da outra. Essa igreja de Constantinopla, que vai surgir no século XI, é o que hoje nós chamamos, é o que nós conhecemos como a Igreja Ortodoxa. Essa imagem que vocês estão vendo, inclusive, é justamente a catedral da Igreja Ortodoxa Sérvia, né? É uma religião que existe aí até os dias de hoje. Aliás, a Igreja Ortodoxa, pessoal, com o passar do tempo, ela se expandiu muito para aquela região ali do leste da Europa, região habitada pelos búlgaros, pelos sérvios, pelos russos. Até hoje, a Igreja Ortodoxa é muito presente naquela área. E ela tem uma diferença importante comparada à Igreja Católica. A Igreja Católica possui a figura do Papa até hoje, que é o grande chefe da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo todo, mas a Igreja Ortodoxa, ao contrário, ela não tem uma figura desse tipo. Na verdade, a Igreja Ortodoxa, em cada país, em cada região, ela tem lideranças locais, ou seja, ela não tem de fato uma estrutura global e internacional tão centralizada quanto é, por exemplo, a estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, de fato, acabam adquirindo aí características diferentes ao longo do tempo. Como vocês podem perceber, a história do Império Bizantino tem relação, portanto, não só com a história do Império Romano, mas também com a história do cristianismo. Os estudiosos debatem muito as razões, as causas que levaram ao declínio e à queda do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, como nós temos chamado até aqui. Uma das causas foi a extensão territorial do Império, afinal, administrar um império tão grande acabou não sendo fácil aí ao longo do tempo. Outro fator que nós não podemos desconsiderar foi o fato de que diversos povos de outras regiões começaram a atacar as regiões que pertenciam ou que estavam sob a influência do Império Bizantino. Por exemplo, visigodos, berberes, lombardos, eslavos, ávaros, persas e árabes islamizados, todos esses povos começaram em diferentes momentos a atacar partes do Império Bizantino, o que contribuiu para o seu enfraquecimento. Para piorar o cenário, internamente, o Império Bizantino passou a sofrer também com uma série de disputas internas pelo poder político. Essas disputas geralmente envolviam pessoas ligadas ao governo do Império, que nós chamamos de burocratas, e pessoas aí ligadas ao exército, militares. Então, uma disputa por influência, por prestígio político dentro do Império, que acabou enfraquecendo as estruturas do próprio Império Bizantino. O auge desse processo todo se deu aí no ano de 1453 d.C., quando os turcos otomanos invadiram o Império Bizantino e conquistaram inclusive a cidade de Constantinopla. Foi a partir desse ano que o Império Bizantino deixou de existir. A própria cidade de Constantinopla, aliás,
teve o seu nome mudado, ela passou a se chamar Istambul. Aliás, ela é conhecida por esse nome até os dias de hoje. E foi assim, portanto, no século XV depois de Cristo, que o Império Bizantino deixou de existir. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like, aproveita, se inscreve no canal, caso não seja inscrito ainda e, se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para a gente levar conteúdo de história para mais pessoas, tá bom? Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!